Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, que segue tratando da pandemia do novo coronavírus e dos aspectos sociais e ambientais que envolvem a Covid-19. Nosso papel hoje é tratar da infodemia, um termo que inclusive foi dito pela própria Organização Mundial da Saúde, que é a divulgação de notícias falsas ou distorcidas diante da doença. Então nós vamos começar o nosso papo de hoje com o Igor Sacramento, ele que é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e o professor doutor Peter Schulz, que é físico com pós-doutorado no Instituto Max Planck de Física do Estado Sólido em Stuttgart, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas e atual secretário de Comunicação da Unicamp. Senhores, sejam bem-vindos. Eu começo perguntando ao Peter, do ponto de vista científico, o que é uma notícia falsa ser divulgada, por exemplo, diante do coronavírus? Bom, olá a todos e todas. Uma notícia falsa ela pode ser falsa de vários pontos de vista, né? Mas quando ela envolve ciência, é geralmente uma má interpretação, às vezes intencional, mas muitas vezes também não intencional, do que aquele trabalho, do que aquele artigo, do que, enfim, aquele anúncio científico está tratando. Então, na verdade, existe uma falta de compreensão que às vezes é proposital, né? Às vezes há compreensão, mas há uma má intenção, mas também há, pelo público geral, uma falta de compreensão de como é que se dão os processos da ciência, de como a ciência faz as perguntas, como é que ela aplica o seu método, como é que ela divulga o seu resultado e, principalmente, de que nunca existe uma resposta definitiva na ciência, né? Ela sempre... estudos, pesquisas, sempre vão motivar novas pesquisas, busca de novos aperfeiçoamentos. É um processo contínuo e não algo acabado que você pode, por exemplo, pegar na prateleira de uma loja, levar para casa e aquilo vai ficar daquela forma para sempre, né? Então, eu acho que quando numa época ou em tempos normais, sei lá o que significa normal, anormal hoje em dia, é difícil definir essas coisas, mas em tempos normais, vão sendo divulgados alguns resultados, alguns avanços, ou chamados avanços da ciência, e isso não tem uma repercussão muito grande. Mas numa época como a nossa, né, da pandemia, em plena pandemia, surgem a mobilização da ciência é tão grande, com tanto anúncio de novos resultados em diversas frentes, tanto seja de tratamento, ou na busca da vacina, ou sobre o efeito do isolamento social, ou a importância das máscaras, com novos resultados vindo do mundo todo, e ao mesmo tempo, né, formando essa infodemia também, e que deixa se não há uma curadoria adequada, né, uma confiança em atores que façam essa curadoria, sejam órgãos de imprensa, seja o governo de cada país, isso gera uma confusão muito grande. Igor, eu gostaria da sua complementação e também gostaria de colocar um outro ponto aqui, que essas notícias sobre o coronavírus chegam num momento em que o planeta todo é atingido por uma onda de notícias falsas, de fake news. Gostaria que você complementasse isso, por favor, se tem relação também. Eu acho que tem uma questão muito interessante, importante de ser destacada quando falamos de notícias falsas, fake news, né, o termo que se utiliza mesmo em inglês, é que essa é uma questão histórica muito antiga, né, que tem a ver com os boatos e rumores que já existiam em outros momentos. Só que a diferença fundamental entre os boatos e rumores são pelo menos duas, né? Uma é que as fake news, as notícias falsas, elas não são anônimas, diferente dos boatos e dos rumores que são anônimos. Você não tem um autor, você não tem uma assinatura, é muito difícil de identificar quem é o autor de um boato. As notícias falsas, elas em geral, elas têm autoria. A gente consegue identificar ou pelos sites, onde que elas estão,
né, um blog novo que surge, também tem uma questão interessante de se observar, não são só as notícias falsas, mas os sites falsos também, ou sites que simulam ser sites noticiosos, que também é uma questão interessante de se pensar, mas eu gostaria de fazer essa diferença que é importante. E a outra dimensão é da internet, né? E de quanto a internet vem fazendo parte da nossa vida, parte da vida social, e quanto os usos da internet eles são muito variados, e inclusive, em alguns casos, como o Peter bem falou, os usos da internet têm a ver com a nossa ansiedade, né? De tentar encontrar soluções, às vezes rápidas, para problemas sociais e científicos muito mais profundos, né? Como a questão da pandemia. Se a gente for pensar em outras pandemias, como a do Ebola, como a da HIV/AIDS, e particularmente da influenza H1N1, muitas soluções milagrosas também surgiram, né, como não só remédios milagrosos tomados como da cura, mas também alimentos, o uso do própolis, o uso do alho cru. Isso não é uma novidade, em relação ao coronavírus, mas a internet, ela, ao mesmo tempo que ela permite uma vocalização maior dessas ansiedades, né, desses anseios, desses medos, né, no contexto que a gente vivendo, permite também uma maior visibilidade dessas expressões de ansiedade e também de medo, mas também uma circulação maior, né? E ela se dá sobretudo nos sites, né? Mas no WhatsApp, no YouTube, pela pesquisa que eu venho fazendo, eu identifico muito nesses espaços, são espaços, especialmente o WhatsApp, espaço de maior circulação dessas notícias falsas, dos dois, né? Tanto os boatos quanto notícias falsas, às vezes um áudio de um pesquisador, né? Eu frequentemente, por conta da pesquisa, recebo áudios no WhatsApp que seria de algum pesquisador ou de um médico, enfim. Então isso produz um cenário de muita incerteza e de crise de confiança, né? Pensar a questão da disseminação dessas notícias envolve também pensar a questão da crise de confiança nas instituições e como que as pessoas têm buscado alternativas, sistemas de confiança, que eu diria assim, alternativos para poder lidar com a sua ansiedade. É óbvio, concordando com o que o Peter disse, que também há nessa dimensão de promoção e produção e promoção de notícias falsas, interesses, né, econômicos, políticos, sites que são financiados, etc. Só que isso ainda é muito difícil de identificar do ponto de vista da pesquisa em fake news. Ainda é muito difícil de identificar esse tipo de interesse, se há um centro de comando, se são vários centros de comando. O que a gente observa muito pela circulação é que é uma demanda espontânea, né, por essa ansiedade que as pessoas têm na busca por uma solução rápida, que não é a solução, que não é o que embora a ciência ao longo do tempo tenha agilizado os seus processos, a nossa capacidade de resposta envolve questões éticas e bioéticas em pesquisa que fazem com que o tempo não seja o tempo da ansiedade da população em geral, né? Então, o conhecimento sobre os métodos científicos são muito importantes também. Eu quero pegar 2 pontos das respostas de cada um. Do Peter, quando fala sobre a questão de que a ciência ela funciona através de descobertas e redefinições, e quando você, Igor, falou sobre a questão de crises em instituições. Mas no próximo bloco eu faço a pergunta, porque o Capital Natural faz a primeira pausa aqui agora para falar de infodemia no segundo bloco. Até já! De volta com o Capital Natural, tratando de infodemia, o termo que é usado para notícias falsas ou distorções dessas notícias. A própria OMS usou esse termo também. No programa de hoje nós temos o Igor Sacramento, que é pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e o professor Dr. Peter Schulz, que é físico e secretário de comunicação da Unicamp. No bloco anterior,
o Peter falou sobre a ciência, que trabalha em função de descobertas e redefinições. Já o Igor citou a situação das instituições e de uma crise que envolve essas instituições com relação à confiança. Pego esses dois pontos para trazer como exemplo o governo do Reino Unido. Diariamente, o governo de Boris Johnson concede entrevistas coletivas para anunciar o que o governo tem feito no combate ao coronavírus. Mas a população reclama muito que essas informações são confusas. O Reino Unido, por exemplo, chegou a alterar 2 vezes a situação de permitir ou não que as crianças voltem para as salas de aula, ou até mesmo da reunião de pequenos grupos em casa durante a pandemia do coronavírus e até mesmo a quarentena para quem chega de outro país. Peter, com relação a essa instabilidade da ciência e o que o governo está descobrindo agora, o governo do Reino Unido diz que a doença é nova e por isso as novidades vão surgindo. Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa novidade que é o coronavírus e como a ciência caminha com essa novidade e que o Igor complementasse com a clareza das informações passadas por governos. Eu acho que no caso do novo coronavírus tem um aspecto importante sobre a dinâmica da ciência e a mobilização da ciência em relação a esse problema. E como é que você acelera ou promove o necessário debate e discussão de ideias? Você coloca público, né, torna acessível os resultados antes que eles sejam validados pelos pareceristas das revistas, enfim, pelos pares. Então, existem essas plataformas de artigos ainda em julgamento, mas que já permite que outros grupos se informem sobre isso, né? E a grande confusão em torno da cloroquina e da hidroxicloroquina começou exatamente nisso, né? Um trabalho que, na verdade, muito mal feito do ponto de vista científico, tornou-se público e ele foi apropriado não só por outros cientistas que pensaram, bom, como é que eu vou investigar isso, mas também pela imprensa e pelo público em geral, que não sabiam avaliar isso da forma adequada. E outros interesses começaram a entrar em jogo e, bom, boa parte da comunidade científica está voltada a tentar esclarecer isso. É um problema que talvez, se não tivesse havido aquele incidente, aquela comunicação, não aconteceria. Quanto ao Reino Unido, eles têm um problema, parece que histórico, porque essa falta de confiança nas informações é muito parecida com o caso da doença da vaca louca nos anos 80, em que o comportamento também do governo em esclarecer a população foi extremamente confuso, né? E eu acho que o Igor pode complementar sobre isso, se ele quiser, que é o problema de insistir no chamado modelo do déficit na informação sobre ciência para o público em geral. Bom, gostaria de complementar mesmo o que o Peter falou, acho que é bem importante, mas antes só, tem uma questão que eu acho que marca muito o que a gente está vivendo, que é um processo de adensamento da mediatização da ciência, né? No contexto da Covid-19, a gente tem visto muito, né, um processo de uma sensação de maior transparência, né, porque a ciência para o público geral ela é muito opaca, né? Em termos de conhecer os seus processos, etc. Mas eu vou sublinhar que há uma sensação de um conhecimento maior desses seus trâmites, quando por acesso, né, o que o Peter falou, é o que a gente chama de pré-print. E para deixar claro para as pessoas que não conhecem esse processo, é um processo em que os autores colocam em alguns repositórios os artigos, disponibilizando para algumas revistas que vão passar que se interessarão por esses artigos e vão começar o processo de avaliação, né? E isso se dá não só nessa dimensão, né? Isso dá com todas as outras dimensões dos achados de pesquisas. O caso do Reino Unido, o Reino Unido há muitos e muitos anos trabalha com essa dinâmica do déficit de informação. Só que ele trabalha na contramão do que muitas outras sociedades, e aí como a Alemanha, por exemplo, que trabalham com outro pressuposto, o pressuposto do usuário experto, do paciente experto, ou seja, aquele cidadão que ele se informa cada vez mais pelos meios de comunicação, sejam eles massivos ou online. Então é importante que a gente considere isso
até mesmo para conceber as nossas estratégias e políticas de comunicação. Né? Considerar que as pessoas elas não estão mais desinformadas. Talvez o grande problema, em muitos casos, é o excesso de informação e cabe às instituições ser um espaço de verificação e de autentificação desse excesso de informação. Uma âncora num oceano de tantas informações. Volto a você, Igor, e peço a complementação do Peter também, diante disso que você acabou de falar. Quando a OMS colocou o termo infodemia em pauta para falar sobre as distorções, sobre as notícias falsas, a própria Organização Mundial da Saúde disse que é papel da OMS tornar essas informações cada vez mais fáceis para que as populações possam entender, diante, por exemplo, das coletivas dadas pelo Tedros Adhanom, que é o responsável geral, o diretor-geral da OMS. Como filtrar essas notícias, já que há um excesso de informação? Eu acho que o papel da OMS tem sido muito importante nessa pandemia, nessa crise, né? Especialmente por se colocar como esse espaço de segurança e de confiança. O uso das coletivas é importante. Se a gente for pensar, eu vou dar um caso só, acho que existem outros. Eu vou dar o caso da máscara, né? O exemplo da máscara, que eu acho que foi um exemplo de comunicação da ciência muito importante, interessante, que a gente deve estudar em outros momentos. Inicialmente, a OMS não preconizava o uso da máscara, né? E depois ela passa a preconizar o uso da máscara como uma forma de proteção e controle da disseminação do vírus. É muito interessante que a OMS, com muita clareza e cuidado, explica o porquê, né? Que tipo de máscara? A máscara de tecido, e não a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica só para casos específicos. Eu acho que teve um cuidado muito grande com isso e, de certa maneira, isso foi importante para muitos países do mundo e muitas pessoas passarem a conhecer esse protocolo. Eu acho que esse caso é um caso de maior proximidade. Acho que as pessoas hoje buscam na sua confiança, não só conhecimento pelo conhecimento, mas uma sensação de proximidade com o conhecimento e com o especialista. Só que nessa infodemia, né, e nas fake news, existem as sucessivas tentativas de quebra de confiança na Organização Mundial da Saúde. Sempre aparecem por WhatsApp áudios, como o Igor mencionou, de especialistas, às vezes talvez supostos especialistas, porque são áudios que às vezes estão fora de contexto, dizendo que isso é mentira, que não adianta, e sempre vai ter algum médico que vai dizer vai dizer o contrário do que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Então, mesmo no prédio onde eu moro, isso é uma luta diária em troca de informações sobre mas precisa disso ou precisa daquilo, porque eu ouvi dizer, né? Então, existe um norte, existe algo em que você pode confiar, uma entidade, uma instituição, que garantidora de uma boa informação, mas existe a constante sabotagem do papel da Organização Mundial da Saúde e, da Fiocruz, ou das universidades públicas de um modo geral no Brasil. As universidades que têm feito papéis importantes, inclusive durante o combate ao coronavírus e em pesquisas para encontrar uma vacina ou até mesmo para entender a origem da doença e o caminho dela. No terceiro bloco do Capital Natural, nós vamos falar sobre informação segura. Até já. O Capital Natural está de volta para o terceiro bloco, hoje falando sobre infodemia, distorção de notícias ou até mesmo aplicação de notícias falsas, termo que é combatido pela própria OMS. Temos no programa de hoje o Igor Sacramento, que é pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e o professor Dr. Peter Schultz, que é físico e secretário de comunicação da Unicamp. Igor, no bloco anterior você falou sobre a situação do coronavírus envolvendo
quem é o responsável por espalhar essas notícias falsas? Só que a gente já começa a ter uma discussão geopolítica diante disso. A União Europeia, essa semana, acusou formalmente a China de estar disseminando desinformação em relação à Covid-19. E uma comunicação oficial, principalmente por parte do governo francês. Como que funciona isso quando a gente fala de nações, de blocos que praticam essa infodemia? Tem uma questão interessante no termo infodemia, que é observar a centralidade que a informação e a comunicação têm no processo de produção de conhecimento e desconhecimento. Mas também tem uma outra dimensão, que eu acho que é essa metáfora com a transmissão, com a epidemia. Eu acho que a gente deve evitar essa metáfora da transmissibilidade biológica e pensar numa questão social. Quando a gente pensa numa dimensão social, a gente consegue observar o quanto que há um conjunto aí de lutas e brigas políticas que renascem, econômicas, inclusive. A gente não pode esquecer que a ciência, ela também existe um mercado da ciência, né? A gente está vendo um esforço enorme de vários laboratórios ao longo do mundo, de vários países em busca de uma vacina. Isso certamente tem uma questão humanitária e solidária, mas isso também tem uma questão econômica, né? Quem consegue primeiro comprovar uma vacina e ter uma vacina mais eficaz tem mais lucro no mundo. Então tem uma dimensão de que os próprios estados, nesse contexto, como você bem coloca, eles estão usando a informação ou um controle dessa informação, ou mesmo a desinformação, como forma de concorrência econômica e política, né? Então, eu acho que a gente vai ver neste momento, a gente já tem uma sinalização, né, da OMS, a ruptura dos Estados Unidos com a OMS. Eu acho que a gente ainda vai ver outros momentos desse ao longo desse ano com a pandemia. E Peter, o que a classe científica tem feito em termos práticos para evitar o negacionismo diante da pandemia? A comunidade científica, ela já vinha muito preocupada com o negacionismo da ciência antes, né? Terraplanistas, movimento anti-vacina e outros, né? Mas agora isso tem uma nova dimensão, porque é um problema ainda crescente, inclusive, ele já é grande, mas ele continua crescendo e que afeta a todos, né? Então, o que a gente pode sentir nas universidades é uma mobilização muito grande da ciência em torno dessas questões que você, Pablo, colocou, né? Busca de tratamentos e tal, mas também o que é menos citado é de entender esse próprio fenômeno, né? A dificuldade, por exemplo, do isolamento social em vastas comunidades no Brasil e de como encontrar alternativas para isso, etc. e tal. E nessa dimensão entra a questão de tentar informar melhor o público. Então, por exemplo, um grupo de jornalistas e de cientistas bastante interessante é o do Instituto de Questão da Ciência, né, que faz um trabalho muito interessante sobre esclarecimento e também de contribuir com históricos de como é que a informação foi evoluindo, como é que primeiro se preconizava uma coisa, depois se preconiza outra, porque esse caminho das pedras que é muito importante de ser informado, né? E eu acho que todas as páginas, todos os portais das universidades, né, ou de institutos como a Fundação Oswaldo Cruz, disponibilizam atualizações e comentários diários sobre o que está acontecendo. Nós temos até na Unicamp um logo lá, não aos boatos, né? Informe-se, daí a gente coloca lá o endereço do nosso hot site sobre isso. Então, é uma campanha constante e que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento, né? Você citou o negacionismo. Há muito tempo a gente fala sobre aquecimento global, sobre os danos ao clima,
E há quem negue isso, há quem coloque informações na internet negando essa possibilidade. Há uma plataforma chamada Facebook Eco, criada pelo Observatório do Clima, para combater isso também. E aí eu pergunto aos dois, primeiro ao Igor, peço a complementação do Peter, do ponto de vista científico, se vocês acreditam que há um movimento de checagem que é orgânico, que está começando a crescer também no combate a essa infodemia. Eu acho um movimento de checagem muito importante. A gente tem observado nessa questão a infodemia desta pandemia, ela tem sido mobilizado muitas universidades e a Fiocruz. Eu citaria aqui alguns exemplos, como o do Observatório Covid-19, Monitora Covid, iniciativas de acompanhamento em tempo real dos casos, da iniciativa divulgação que a gente está fazendo com vários vídeos, lives, né, que estão sendo feitas também para esclarecer a população. Eu acho que isso colocou uma necessidade urgente de maior comunicação pública da ciência e um envolvimento maior com as pessoas. Mas a checagem ela é importante, mas não é suficiente. Eu acho que é uma questão de educação em ciência e educação em saúde que ela é necessária na longa duração, né? E também algo que se fala muito, né, de um letramento midiático, né, que também é importante que as pessoas conheçam e aprendam como observar e como checar, como apurar, como ver que aquela notícia é falsa por aspectos formais de conteúdo, né? Eu acho que no Brasil especificamente a questão da infodemia ela está diretamente relacionada com a educação. Peter, por favor, gostaria da sua complementação. Isso, inclusive, complementando o que o Igor falou, da centralidade da educação nesse processo, e veio à tona, eu acho que ficou escancarado um problema sério que nós temos no Brasil, que com o isolamento social, a tentativa de migração para ensino à distância como uma solução para a educação. E aí ficou patente que uma boa parte da população não tem acesso a fontes de informações seguras pela internet. Mas o número de celulares no Brasil é maior do que o número de habitantes. Portanto, todo mundo tem acesso à universidade do WhatsApp, por exemplo. E esse é um fenômeno enorme e que é muito difícil de fazer essa checagem, esse rastreamento e de verificação das notícias. Elas são muito curtas, elas formam um telefone sem fio e o processo educacional em relação à qualidade da informação, em relação à ciência, é fundamental. E é preciso envolver a comunidade na construção desse conhecimento desses processos, né? Então, por exemplo, tem uma iniciativa maravilhosa que é o Quintal da Ciência, que fica numa região de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro, e é uma iniciativa construída a partir da própria comunidade. Isso tem uma força muito maior do que simplesmente ouvir uma live de alguma autoridade científica, que nem, por exemplo, físico com pós-doutorado no Instituto Max Planck, né? Só para fazer uma brincadeira comigo mesmo, porque é muito mais próximo, é muito mais direto, é uma construção de confiança importante e nós temos que, não sei se vai dar tempo para dar conta do problema do novo coronavírus, mas para crises futuras nós temos que construir esses novos canais de comunicação e construção de conhecimento científico. Fica a lição, né? Fica o nosso dever de casa também e fica o papel da ciência, sua importância, não só diante do coronavírus, mas também do que a gente precisar daqui para frente. O reconhecimento é necessário. Igor Sacramento, muito obrigado pela presença aqui no Capital Natural. O Igor, que é mestre e doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E ao professor e doutor Peter Schulz, que é físico com pós-doutorado no Instituto Max Planck de Física do Estado Sólido em Stuttgart e secretário de Comunicação da Unicamp. Muito obrigado aos dois, um ótimo fim de semana.
Até a próxima participação aqui no Capital Natural. Siga-nos nas nossas redes sociais, pode ser no Facebook, no YouTube, no Instagram, fique à vontade, a casa é sua, o Capital Natural volta na semana que vem. Boa semana, cuide-se e se puder, fique em casa.